questão da geração asa e pescoço. Por quê? Porque, como eu estava falando, antigamente, o pai, ele era o patriarca da família, realmente. Então, quando tinha frango no almoço, o pai comia a coxa e o peito. E para nós, filhos, sobrava a asa e o pescoço. E não tinha discussão. Não tinha, ai, coitadinho do meu filho, vai comer asa e pescoço, não. Não, ele comia e nós comíamos a asa e o pescoço. Hoje, passada essa geração que quer compensar isso nos filhos, né? Quer dar o melhor para os filhos. Então, é uma geração que peca, que erra por amor, erra pelo excesso de amor, né? Muitas vezes. Então, quando tem o frango em casa, nós continuamos comendo asa e pescoço e os nossos filhos coxa e peito. Então, nós somos uma geração sanduíche de asa e pescoço. Tanto oprimida pelos pais e agora oprimida pelos filhos, tá? Então, vão percebendo essas mudanças, né, que eu estou dizendo, da sociedade e vão entendendo por que os filhos estão se tornando esses tiranozinhos. Outra coisa importante também é o poder das nossas palavras. Como nós falamos com os nossos filhos. Então, eu trouxe aqui um caso das torradas queimadas. É uma historinha que uma diretora de escola chamou 3 mães para exemplificar essa questão da nossa fala, como que nós nos dirigimos para os nossos filhos. E ela conta uma história assim. Tem uma mãe, como a Regina estava falando, logo cedo de manhã, criancinha pequena no colo, fazendo a torrada na torradeira, o telefone toca, então tudo ao mesmo tempo, né? Realmente a mulher tem essa condição, tem essa capacidade, essa habilidade. A senhora, que só estava entrando muito certo, a torrada queimou. Então, o que acontece? A diretora fala assim, olha, vamos supor que o primeiro marido, né, vão ter 3 casos, de 3 falas de marido para essas 3 mulheres diferentes. Ele diz assim, nossa, mas eu não sabe fazer nenhuma torrada. O que a primeira mulher responde? Eu jogaria torradeira nele. Né? Você não sabe nem fazer uma torrada, vou jogar a torradeira em você. A segunda esposa fala assim, então faça você da próxima vez. E a terceira esposa, coitadinha, está chorando e não consegue mais fazer nada naquele dia. Aí vem o segundo marido e diz assim, puxa, querido, hoje o dia está começando difícil para você, né? Tanta coisa ao mesmo tempo, bebê, o telefone tocando, e agora a torrada queimada, né? As mulheres falaram assim, as 3, nossa, nem acredito que o seu marido fala assim comigo, né? Compreensivo, acolhedor, entendeu, né? Foi sem querer e tudo mais. Aí tem o terceiro marido ainda, que chega e fala assim, ah, meu bem, pode deixar que eu faço para você, né? E aí a coisa também não fica muito boa, porque ele está dizendo assim, você é uma incompetente, não sabe nem fazer uma porrada, deixa que da próxima vez eu faço. Entendeu? Então, o que essa diretora da escola quer dizer com isso? Né? E que as mães entenderam. Muitas vezes, sem perceber, nós somos esses maridos com nossos filhos, nós, mães, pais, professores, ou cuidadores no geral, nós sem querer falamos coisas para as crianças que afetam de uma maneira muito forte e muito doída. Tipo, poxa, você não sabe nem fazer um desenho? Poxa, você errou de novo? Você tirou de novo uma nota baixa? Ah, daqui, vai, deixa que eu faço para você. Deixa que eu faço, você não sabe fazer, você nunca consegue fazer. Então, vamos também tomar cuidado com as nossas palavras. Porque muitas vezes, no nosso dia a dia estressante, na nossa correria do nosso dia a dia, nós também nos perdemos e acabamos falando coisas que vão trazer consequências, muitas vezes, marcantes para as crianças. Ó, quer ver um exemplo meu? Quando eu estava assim, quase na adolescência, eu era muito estabanada,
deixava as coisas cair com facilidade, e meu pai chegava perto e falava, mas isso é uma pamonha mesmo, hein? Gente, aquilo doía, eu ficava com tanta raiva, que não, era incrível, era só ele chegar perto de mim e eu derrubava alguma coisa. Não precisava ter nada acontecendo. Ele chegava perto e derrubava. E eu fiquei com esse pamonha até hoje na minha cabeça. Eu nem gosto de pamonha, não como pamonha, entendeu? Mas é por isso. Então a gente tem mesmo que tomar cuidado com o que nós vamos falar para os nossos filhos, né? Então, uma outra questão também importante que eu estava dizendo são esses valores da sociedade. O que aconteceu com os valores? Eles estão o quê? Perdidos, muitas vezes. Né? A família, a questão da sociedade, a questão da espiritualidade, ela se perdeu no mundo todo, como um todo. Mas nós, como cristãos, nós vivemos nesse mundo. Né? Por mais que os nossos valores estejam enraizados entre nós, nossos filhos estão vivendo neste mundo que está perdido. Né? E tem uma área da psicologia que chama essa sociedade de normose. Quer dizer, o normal virou doença, o normal virou natural, virou uma neurose. E ninguém percebe, mas faz parte do nosso dia a dia e da nossa vida. Você já estava no supermercado, essa semana mesmo, tinha uma mãe com uma criança pequena no carrinho, uma menininha, acho que não devia nem ter 4 anos, e uma outra filha maiorzinha. E o menininho pedindo alguma coisa para ela, um doce, alguma coisa. Ela virou e falou assim, você não merece, mas leva, pode pegar. Olha, eu tive que me segurar. Tive que me segurar no meu carrinho. Não, você não vai falar, não, você não vai se intrometer. Por que, gente? O que essa mãe está sugerindo para esse filho? Olha, você não está merecendo, mas pode levar o doce. Está coerente essa fala? Está totalmente incoerente. O que essa criança está aprendendo que tem 3 aninhos e a outra que está me ouvindo, que é maiorzinha que já entende? Está tudo bem. Eu posso ter o que eu quiser, mesmo não merecendo, eu estou merecendo. E é assim que a vida acontece, realmente, quando eu cresço e me torno adulto? Não. Então, nós vamos ver isso também. Tem alguns olhares das crianças e de todos nós com relação ao mundo. Por quê? Desde que nós nascemos, nós sofremos da influência dos olhares da nossa mãe, do nosso pai, da nossa família, dos nossos amigos e estendido para toda a sociedade. E essa criança, ela não é uma criança que é uma lousa que vai se preenchendo e ela não tem influência, interferência nesses olhares. O que essa criança, se eu dizer o exemplo do supermercado, ela está tendo o olhar dela interferindo nessa fala, nessa atitude, nesse comportamento dessa mãe. Então, assim, todos os olhares, né, estão dentro de nós. E cada um de nós vai interpretar o mundo de acordo consigo mesmo. Por isso é que muita criança nenhuma criança é igual, porque ela não é preenchida. Né? Eu chego aqui e falo um monte de coisa, e todas as crianças estão recebendo e incorporando aquilo igualmente, porque nós seríamos robôs. Deus não nos fez assim. Ele mesmo nos deu livre-arbítrio para agirmos e reagirmos conforme nós escolhemos. Então, vai de acordo com as nossas escolhas. Tudo bem? E voltando à questão da nossa sociedade, dos filhos, dessa questão toda das mudanças, e entrando um pouquinho naquilo que a Regina falou sobre televisão, internet, uma série de acontecimentos que avançaram na tecnologia, as crianças e os adolescentes, principalmente os jovens e adultos, eles estão vivendo um fenômeno que a gente chama dos 3 Is, que é
intolerância à frustração, imediatismo, prazer imediato a qualquer custo. Então, a criança hoje, ela não consegue lidar com a frustração. E vocês são professoras aqui, a maioria, acho que conseguem perceber esse fenômeno. A criança, ela não tolera esperar. Ela não tolera um não. Não, agora não. Ela não consegue assimilar isso. Porque tudo é muito rápido. Uma criança hoje com 4, 5 anos ganha um celular. É verdade ou não? Para que essa criança precisa de um celular? Porque o mundo, a mídia, os amiguinhos, todo mundo tem, então também vou ter. Aí a mãe fala, tá bom, vai. Se é outro lado do supermercado, tá bom, você não merece, mas vai ter. Ai, tá bom, vai, olha, pra eu ficar livre, mãe, eu quero, me dá, mãe, eu quero. Vai lá e dá o celular da criança. Então, são questões que a criança vai assimilando e aí ela cresce um adolescente, um adulto, que não tem condições internas para lidar com a vida, para ser firme, para perseverar, para insistir, para estudar, ficar ali sentadinho estudando. Imagina, não aguenta. Para estudar, ela tem que estar com a televisão ligada, a música ligada, a internet ligada, senão ela não consegue estar de parada. Então, quem está facilitando esse processo na vida das crianças? Quem são os responsáveis, os maiores responsáveis por isso? Como até a Regina colocou, nós, pais, a família tem um impacto muito grande para com nossos filhos. Hoje, por exemplo, antigamente, vocês vão concordar comigo. Se eu tirasse uma nota baixa, minha mãe e meu pai iriam brigar com quem? Comigo. Hoje, se uma criança tira uma nota baixa, com quem os pais vão brigar? Com a professora, com a escola. Então, nós temos que perceber que os valores estão completamente invertidos, alterados, tudo de ponta cabeça, e nós estamos vivendo nesse mundo. E nossas crianças também. Tudo bem? E aí, o que acontece com esses adolescentes ou com essas crianças? Elas se tornam folgadas, né? Ah, mas faz isso pra mim? Ah, faz meu brinquedo? Ah, eu arrumo um quarto, não sei o que, e assim vai. E por trás de um folgado, gente, sempre vai ter um quê? Um sufocado, um sobrecarregado. Então, isso é muito sério, porque tem criança que vai dar conta até, vai conseguir superar isso tudo. Tem criança que não, que vai querer ser um adolescente e que muitas vezes vai cair na droga, no álcool, ou não vai fazer nada da vida, simplesmente porque ele não dá conta de lidar com este mundo que é difícil. É um mundo fácil? Não é um mundo fácil. Nossos filhos têm que saber que não é um mundo fácil. Mas, vamos mudar um pouquinho. Tem uma maneira da gente lidar com isso e que eu falei agora aqui sobre questões da psicologia, né? De como isso tem acontecido, desse fenômeno que as crianças estão passando. Mas, graças a Deus, eu tenho lido alguns livros de cristãos, pastores, psicólogos, e também tenho aprendido como que a gente pode lidar com toda essa situação que está no mundo, que nós vivemos nele, somos cristãos, nós vivemos no mundo, convivemos com outras pessoas o tempo todo que não são cristãs. Então, como fazer, como a Regina falou, para que o impacto do meu filho, que eu transmito para o meu filho, que a minha família transmite para o meu filho, seja firme, seja forte, enraizado, com raízes profundas e que sustentem o meu filho nas adversidades da vida.
Então, esse autor, que depois eu vou mostrar o livro para vocês, ele fala da autoridade com o amor. Por quê? Deus nos dá na palavra dele uma autoridade. Né? Existe a autoridade de Deus para conosco e uma autoridade que Deus nos dá de nós para com nossos filhos. Nós temos um dever de sermos autoridade para os nossos filhos, diante da palavra de Deus. Porque assim ele designou. Mas como que nós vamos fazer isso? O coração determina o nosso comportamento. Na Bíblia, em várias passagens que falam, por exemplo, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Lucas 6:45, o homem bom do bom tesouro tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso é bem conhecido. Então, ele sugere que nós, pais, professores, que nós trabalhemos através do coração dos nossos filhos. Não é o comportamento somente. Mudança de comportamento é fácil. Eu posso condicionar meu filho a assistir 2, 3 horas de TV ou de internet. O que está dentro do coração do meu filho? O que garante que esse condicionamento vai funcionar? Porque quando os pais chegam no meu consultório e falam, seu pai é maravilhoso, que deram de tudo para os filhos, não tenho quase para se falar desses pais. E os filhos que entram na droga, por exemplo. Então, como fazer para que os nossos filhos que estão na igreja, que estão recebendo a palavra, também não se perca neste mundo que está aí fora, que está acontecendo. Então, olha só, você não, como eu falei antes, você não molda os vasos passivamente, eles não são passivos, as crianças não são passivas. Então, nós precisamos realmente trabalhar no desejo, nas necessidades do coração de cada criança. Então, nós precisaríamos entender que uma criança está com um comportamento estranho, repetindo esse comportamento por muito tempo, nós precisamos avaliar com cuidado o que está acontecendo com essa criança. O que está dentro do coração dessa criança? Porque, gente, é o que esse livro fala, o ambiente não é tudo. Cuidado com o determinismo cristão e a criança não é passiva. O que quer dizer o determinismo cristão? Nós, cristãos, né? Eu vou dizer mais vocês, porque minhas filhas já cresceram e eu perdi essa chance aí. Mas vocês que estão com filhos pequenininhos, o que acontece? Vocês que estão com filhos na igreja, oram em casa, recebem a palavrinha, vão para a aulinha, e muitas vezes, como a Regina diz, cresce, vai para o mundo. Alguns voltam, mas alguns podem não voltar. Isso não é garantia. Né? Então, o próprio autor diz isso e nós sabemos que isso é uma realidade. Então, nós precisamos realmente trabalhar nesse coração como? Né? Como que é feito isso? A criança tem que entender tudo que ela fizer na vida é para Deus. Que a missão primeira nossa é louvar a Deus e amá-lo. Aí ela entende, como a Regina falou, poxa, mas meu filho vai sofrer uma violência na escola, eu vou aceitar? Não, a gente como mãe, como professor, lógico, a gente não vai permitir. Mas o seu filho, como cristão, deve entender que ele não deve revidar simplesmente por revidar e que a justiça é feita por Deus e não por nós. Desde criancinha eles devem entender isso. E conforme eles estão crescendo, entendendo esse processo, né, da palavra de Deus, é muito mais
mais fácil essa criança lidar com as dificuldades, as frustrações da vida. Porque tem coisas que nós podemos controlar, mas a maioria das coisas da vida nós não controlamos. Por exemplo, a morte, ficar desempregado, perder um emprego, não sei, né? O tempo nós não controlamos. Nada é fácil nós controlamos. Quem controla é Deus. E ele tem que entender que quem controla tudo é Deus, inclusive a vida dele. Tudo bem? Por isso que o ambiente não é tudo. Olha que a história de José na Bíblia. A sua história formativa não foi nada fácil. Mesmo assim, ele não se desviou de Deus. Ao contrário, se entregou num relacionamento de amor com Deus. Quantos José existem no mundo hoje? Cristão, né? Não estou falando dos outros, não. Hein? Vocês brincariam? Todo mundo aqui é José? Passaria por tudo que ele passou sem perder o amor em Deus? Então, essa é a pergunta que nós também temos que nos fazer. Será que nós, como pais, professores, estamos firmes na palavra de Deus? Estamos firmes naquilo que o mundo traz e que nós devemos evitar e não compartilhar mais? E nós estamos dando esse exemplo para eles dentro das nossas casas? Que todos os valores das nossas casas que estão lá em cima? Será que é o de Deus? Ou do mundo? Onde existem as preferências por uma série de questões? Dinheiro, status, poder, sucesso e assim vai. E a gente pode nem perceber e está caindo nesse esquema sem perceber. E os nossos filhos também. Tudo bem? Quando eu falo de influências formativas da vida, o autor quer dizer tudo isso que está na vida, no mundo. O ambiente onde eu vivo, a minha educação, escola, tudo que eu posso proporcionar para o meu filho. Aula de violão, piano, inglês, personagem, tudo que eu quero transmitir para os meus filhos que seja bom para eles. Então, existem essas duas influências na vida dos nossos filhos. As formativas da vida e a orientação em direção a Deus. Qual deve pesar mais? Qual deve estar mais firme dentro, enraizado aqui, literalmente no meu filho? A orientação em direção a Deus, saber o porquê de todas as coisas. Ele diz, né? Para que nós consigamos fazer isso, levar nossos filhos junto conosco a ler a palavra, e ele dá uma dica aqui em Provérbios, lendo o Provérbio, ali está como ele vai entender o que é o tolo, o que é o sábio, o que é o preguiçoso, né? Para que ele saiba qual é a direção que Deus quer para nós. Tudo bem? A autoridade, como dever obedecer, eu já falei, nós somos autoridade, nós escolhemos e a criança obedece. Né? Isso é aquilo que eu falei lá atrás um pouquinho. Nós precisamos e devemos atuar como autoridade na nossa casa. Que hoje os pais ficam um pouco receosos, tem um pouco de... Essa palavra autoridade lembra autoritarismo, não fica muito bem em nós. Parece que não reflete também mal resolvido. E não é nada disso. Disciplina, autoridade, ela não precisa vir com castigo, ela não precisa vir com violência, ela não precisa vir com punição. Disciplina, ela pode vir com amor. Com amor, através dos nossos exemplos, através de querer mesmo entender o que está por trás de um comportamento ruim do meu filho, o que está ali no coração do meu filho. Então, o meu objetivo, a minha meta é transformar o coração do meu filho. Porque se eu transformar o coração do meu filho,
dentro da palavra de Deus, dificilmente essa criança, esse adolescente vão se desviar e vão se perder. Então, a tarefa do pai não é cuidar. Cuidar é cuidar da alimentação, é deixar o filho bem limpinho, é deixar isso. Uma instituição onde as crianças não têm família também fazem. E eu já trabalhei em instituição assim, como voluntário de crianças que foram retiradas das famílias por questões de violência, droga e tudo mais. E essas crianças estavam num lugar muito bonito. Um lugar que elas eram muito bem cuidadas. Oi? E essas crianças, tudo o que elas mais queriam era uma família. Então a família não é só cuidar, de deixar cheirosinho, limpinho, dar comida e por aí fora. É pastorear. Por quê? Porque o pastorear é disciplinar. Eu sou um disciplinador. E o meu filho vai se tornar um discípulo. Mas um disciplinador de acordo com a palavra de Deus. Então, por que eu estou falando isso sendo psicólogo? Porque muita coisa da psicologia bate com o que nós precisamos dar para os nossos filhos, realmente. Obrigada. Mas muitas coisas não batem. Tá? Então, a minha preocupação em estar falando aqui para vocês é ir de acordo com a palavra de Deus, não somente de acordo com a palavra da psicologia ou de qualquer outra ciência. Porque ela nos ajuda na questão formativa das nossas vidas, mas não na questão do relacionamento que eu tenho que ter com Deus. Para eu ter uma experiência real com Deus, eu preciso estar num relacionamento verdadeiro com Ele. Um relacionamento em que Ele aprove, Deus, e não eu somente, Ele aprove. E o meu filho tem que ver isso em mim. E o filho de vocês tem que ver isso em vocês. No pai, na mãe. Porque é a força, é o exemplo que vocês vão passar para eles. Também, puxa vida, olha, teve um momento na nossa vida que meu pai perdeu emprego, a gente passou por dificuldade, mas nunca eu vi meu pai e minha mãe perderem a fé. E nós superamos e passamos por isso, né? Agora, se a gente também no nosso dia a dia, como eu falei lá, no poder das palavras, a gente está sempre murmurando, muitas vezes xingando, vivendo num estresse atrás do dinheiro. Nós estamos mostrando um relacionamento verdadeiro para os nossos filhos com relação a Deus? Só porque nós somos cristãos e estamos na igreja? Não, porque eu vejo isso no meu consultório e por aí afora. Não estou dizendo que vejo aqui, tá? Não estou dizendo nada de vocês, mas existe. E nós temos que estar alertas, realmente vigilantes, para que nossos filhos não caiam nessa armadilha que é o mundo aí fora. Um mundo que virou uma sociedade normótica, uma sociedade doente, e que nós não podemos permitir que nós mesmos adoeçamos e nossos filhos também. Tudo bem? Então, acho que era essa a ideia que eu queria passar para vocês sobre disciplina e indisciplina, partindo do princípio da palavra, do coração dos nossos filhos, atingindo o coração dos nossos filhos. Porque senão a gente condiciona nossos filhos, mas não enraizamos neles realmente o que é uma verdadeira vida em Deus. Então, era isso que eu queria estar passando para vocês. Eu agradeço a atenção. E se vocês quiserem, tiverem curiosidade, eu me baseei nesse livro aqui, Pastoreando Criança, de Pérez Príncipe, não sei se alguém conhece. Se alguém depois quiser ver, tá?
está aqui. Os livros do Stanley, não sei se vocês conhecem, é um psiquiatra especialista em adolescência e drogas, tá? Então, adolescente quem ama educa, juventude de drogas, antes. Tem outros deles, eu tenho premiado hoje. Tem outros do Stanley, de vários outros autores, mas nesse momento eu me baseei nesse daqui. Tudo bem? Então, era isso. Agradeço a atenção.